O centenário da visita de Albert Einstein ao Brasil. Albert Einstein ao lado do meteorito Bendegoa, durante visita ao Museu Nacional em 1925. Albert Einstein, de terno claro e chapéu. No Museu Nacional, ao lado do Bendegoa, meteorito de 5,6 toneladas, encontrado na Bahia em 1784. Quando embarcou no navio SS Cap Norte com destino a Hamburgo, na Alemanha, no dia 12 de maio de 1925, Albert Einstein, 1869-1955, sentiu um misto de alívio e cansaço. Na noite anterior, depois de 8 exaustivos dias no Rio de Janeiro, o físico alemão de 46 anos chegou a escrever em seu diário: finalmente, livre, mais morto que vivo. Em 9 dias de visita à então capital do Brasil, o Nobel de Física de 1921 cumpriu uma rigorosa agenda. Compareceu a uma audiência com o presidente da República, Arthur Bernardes, 1875. Proferiu 2 palestras públicas, uma no Clube de Engenharia, outra na Escola Politécnica. Conheceu o Jardim Botânico, o Pão de Açúcar e o Corcovado. O Cristo Redentor só foi inaugurado em 1931. Visitou 5 instituições científicas e participou de incontáveis almoços, jantares e recepções. De quebra, passeou de carro pela cidade. Gravou um discurso na Rádio Sociedade, atual Rádio MEC, e assistiu a um filme sobre o Marechal Rondon, 1858, na Associação Brasileira de Imprensa. Em seus poucos momentos de sossego, se trancou em seu quarto no hotel. Glória para fazer anotações em seu diário, ou arriscar acordes em seu violino. 2 coisas que o impressionaram: as belas paisagens e a diversidade étnica. Observa o historiador Zev Rosenkranz, organizador do livro Os Diários de Albert Einstein, América do Sul, 1925, Record, 2024. Acreditava que o calor tropical produzia um efeito adverso no intelecto da população local. A ideia de convidar Einstein para visitar o Brasil há exatos 100 anos não partiu de nenhum cientista, como o psiquiatra Juliano Moreira, 133-1933, diretor do Hospital Nacional de Alienados, ou o sanitarista Carlos Chagas, 109-934, responsável pelo Instituto Oswaldo Cruz, 2 das 5 instituições visitadas, mas de um religioso, o rabino Isaiah Rafalovich, 87-956, líder da comunidade judaica do Rio de Janeiro. Por intermédio de Jacobo Saslavsky, presidente da Associação Hebraica de Buenos Aires, Rafalovich ficou sabendo que Einstein faria uma escala no Rio de Janeiro no dia 21 de março de 1925, vindo de Hamburgo. O ilustre viajante passaria algumas horas na cidade antes de seguir para Montevidéu, no Uruguai. Por que não convidá-lo a palestrar no país? Teria sugerido Saslavsky. Segundo o rabino da Argentina, Einstein impôs apenas uma condição: só aceitaria convites de instituições acadêmicas oficiais. Achei que deveríamos aproveitar a oportunidade para demonstrar ao povo brasileiro que os judeus não são somente mascates. Há cientistas mundialmente famosos entre nós, afirmou Rafalovich em suas memórias. Só Deus sabe o que espera por mim. Com o apoio de Aloísio de Castro, diretor da Faculdade de Medicina, e Paulo de Frontin, da Escola Politécnica, Rafalovich mandou, no dia 20 de janeiro, um telegrama para Einstein, oficializando sua proposta. Dias depois, recebeu um telegrama de Berlim, onde Einstein morava, aceitando o convite. Em sua primeira viagem à América do Sul, Einstein passou 3 meses na região, de 5 de março a 11 de maio. Visitou Argentina, Uruguai e Brasil. Ainda em alto mar, escreveu a Elsa, 1836, sua segunda esposa, e Margot, 1899-86, sua enteada mais nova. A vida despreocupada chegou ao fim. Só Deus sabe o que espera por mim. No terceiro e último destino de sua viagem, ficou 9 dias em 2 etapas. Na primeira, em 21 de março, foram algumas poucas horas. Céu encoberto e chuva leve, descreveu. Depois de desembarcar do navio CSK Polônio, passeou numa comitiva de 7 carros pela cidade. Visitou o Jardim Botânico e almoçou com o jornalista Assis Chateaubriand, 1892-68, no recém-inaugurado Copacabana Palace. No Jardim Botânico, o diretor Pacheco Leão mostrou, entre outras espécies nativas, a Vitória Régia e o Jequitibá. Sobre a visita à instituição, Einstein escreveu: supera os sonhos de As Mil e Uma Noites. No mesmo dia, seguiu para Montevidéu, no Uruguai. 43 dias depois, Albert Einstein estava de volta ao Rio. Dessa vez, ficou hospedado na suíte 400 do Hotel Glória. Em sua segunda passagem pela cidade, proferiu 2 palestras sobre a teoria da relatividade. A primeira, no dia 6 de maio no Clube de Engenharia, e a segunda, 2 dias depois,
na Escola Politécnica. Segundo relatos da época, o salão do clube de engenharia estava superlotado. Por essa razão, Einstein se viu obrigado a falar para o público, em francês no espaço mínimo, próximo ao quadro negro. Muitas autoridades, como o prefeito Alaur Prata, 1882-1964, levaram mulheres e filhos. Por causa do calor intenso, as janelas foram abertas. O barulho da rua tornou a comunicação impossível. Sou uma espécie de elefante branco para eles, e eles são macacos para mim, desabafou em seu diário. Preciso tomar cuidado com a palavra Affe. Sua tradução literal é macaco, mas os alemães usavam essa palavra para designar macaquice e palhaçada, e não no sentido racista que conhecemos hoje. Pondera o engenheiro químico Alfredo Tomasquim, autor do livro Einstein, O Viajante da Relatividade na América do Sul, Vieira em Lent, 2003. A primeira palestra estava tão abarrotada de gente que os organizadores decidiram restringir os convidados da segunda aos alunos da instituição. Não adiantou. Muito calor no auditório superlotado. Além do Hospital Nacional de Alienados e do Instituto Oswaldo Cruz, Einstein visitou mais 3 instituições: o Museu Nacional e a Academia de Ciências, no dia 7. E o Observatório Nacional, no dia 9. No Museu Nacional, tirou foto ao lado do Bendegó, meteorito de 5,6 toneladas encontrado na Bahia, em 1784. No Observatório Nacional, se encontrou com astrônomos como Henrique Morisi, 1860-1930, então diretor da instituição. Morisi desempenhou papel fundamental na organização da expedição brasileira a Sobral, CE, para observar o eclipse solar. Total de 29 de maio de 1919, explica Jailson Alcanis, diretor do ON. O eclipse solar de Sobral proporcionou a primeira confirmação experimental da teoria da relatividade. Pelo menos 2 delas vão comemorar o centenário da visita de Einstein, entre os dias 21 e 25 de março. O Jardim Botânico vai disponibilizar um totem do cientista alemão na Casa Pacheco Leão. Segundo a diretora Márcia Faraco, os visitantes poderão tirar fotos e ouvir, através de IA, trechos da entrevista que o diretor do Jardim Botânico concedeu ao jornal à Noite, em 1955, sobre a ilustre visita. Já no dia 9 de maio, o Observatório Nacional vai promover palestras e mesas redondas, além de uma sessão de autógrafos do livro Einstein, O Viajante da Relatividade na América do Sul, de Alfredo Tomasquim. Apesar da correria louca, como descreveu a viagem à América do Sul para a irmã Maja, em 81, Einstein visitou os 2 principais pontos turísticos do Rio, o Pão de Açúcar, no dia 5, e o Corcovado, no dia 10. Passeio vertiginoso sobre floresta selvagem. Escreveu sobre o Pão de Açúcar. E só não conheceu Itatiaia, a 174 quilômetros da capital, porque o passeio, a bordo de um trem, foi cancelado. Motivo foi considerado longo. Em seu lugar, organizaram um passeio pela orla de Copacabana, o Morro Dois Irmãos e a Floresta da Tijuca. Ficava incomodado com o assédio da imprensa, garante Tomasquim. Enquanto as pessoas o tratavam como um gênio, ele se via como um cientista comum. Entre um compromisso e outro, esbaldou-se em almoços, jantares e recepções. Só o embaixador alemão, Hubert Knipping, 1868-1937, ofereceu 2, um no dia 8 e outro no dia 11. Segundo seu diário, Einstein provou o vatapá, oferecido por Juliano Moreira, e peixe, tudo, diga-se de passagem, muito apimentado. Há rumores nunca confirmados de que tenha tomado algumas doses de cachaça e se recusado a comer feijoada por ter carne de porco. Não há registro oficial. Einstein não era um gourmand. Quero dizer, não sei se ele gostava de comer, explica o filósofo Antônio Videira, coautor de Einstein e o Brasil, o FRJ 1995, escrito em parceria com Ildeu de Castro Moreira. Ainda assim, provou quase tudo o que lhe foi oferecido. Penso que deve ter achado nossa gastronomia um pouco exótica. Duvido que tenha bebido cachaça, acrescenta Rosenkrantz, era abstêmio. Em sua bagagem, Einstein levou alguns presentes como pedras preciosas, bracelete indígena, vasos com cactos e uma coleção de borboletas. Não farei esse tipo de coisa novamente. Prosseguiu em carta para a irmã Maja, em 12 de julho de 1925. É muito prejudicial para os meus nervos. Einstein desembarcou em Hamburgo no dia 31 de maio e retornou a Berlim no dia 1º de junho. Morreu 30 anos depois de sua visita ao Brasil, em 18 de abril de 1955, aos 76 anos. Duvido que tenha pensado em voltar ao Brasil.
Nunca mais viajou para fora dos RUA depois de 1935, afirma Rosenkrantz. Videira concorda. Estava farto dessas viagens. Se sentia como um troféu. A visita de Albert Einstein ao Brasil, em 1925, destacando aspectos curiosos de sua estadia, como suas experiências gastronômicas e os presentes que levou consigo. Einstein, que não era conhecido por ser um apreciador de comida, provou pratos típicos brasileiros, como o vatapá, e experimentou peixe, embora tenha achado a comida bastante apimentada. Há rumores não confirmados de que ele teria experimentado cachaça, mas, segundo especialistas, é improvável, já que Einstein era abstêmio. Além disso, ele teria se recusado a comer feijoada devido à presença de carne de porco. Einstein também levou consigo alguns presentes, como pedras preciosas, um bracelete indígena, vasos com cactos e uma coleção de borboletas. No entanto, em uma carta para sua irmã Maja, ele expressou que esse tipo de viagem era prejudicial para seus nervos e que não faria algo semelhante novamente. Após sua visita ao Brasil, Einstein retornou à Europa e, posteriormente, mudou-se para os Estados Unidos, onde permaneceu até sua morte em 1955. Especialistas como Antônio Videira e Rosenkrantz acreditam que Einstein não tinha interesse em retornar ao Brasil ou em realizar viagens semelhantes no futuro, pois se sentia como um troféu nessas ocasiões. Sua visita ao Brasil foi uma das poucas vezes em que ele viajou para fora dos Estados Unidos após 1935. Einstein estava em um momento crucial de sua carreira, consolidando sua teoria da relatividade geral, que havia revolucionado a física moderna. Sua vinda ao Brasil foi parte de uma turnê internacional, que incluía conferências e encontros com cientistas locais, visando disseminar suas ideias e fortalecer os laços entre a comunidade científica global. No Brasil, Einstein foi recebido com grande entusiasmo, especialmente pela comunidade acadêmica e intelectual. Ele proferiu palestras no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde discutiu temas como a teoria da relatividade e suas implicações para a física e a cosmologia. Essas palestras foram oportunidades únicas para os cientistas brasileiros, que ainda estavam em processo de consolidar suas instituições de pesquisa, de interagir com uma das mentes mais brilhantes da época. Além do aspecto científico, a visita de Einstein ao Brasil também refletia o interesse do país em se posicionar como um participante ativo no cenário científico internacional. A recepção calorosa e os eventos organizados em sua homenagem demonstravam o desejo do Brasil de se conectar com as grandes figuras da ciência mundial e de promover o desenvolvimento científico local. No entanto, apesar do entusiasmo, o impacto direto de sua visita no desenvolvimento da física no Brasil foi limitado, já que o país ainda enfrentava desafios significativos em termos de infraestrutura e financiamento para a pesquisa científica. A experiência de Einstein no Brasil também revela aspectos de sua personalidade e de sua visão sobre viagens e engajamento público. Em suas cartas, ele expressou cansaço e desconforto com a intensa agenda social, sugerindo que se sentia mais como uma atração do que como um cientista. Esse sentimento era comum em suas viagens, onde muitas vezes era tratado como uma celebridade, o que contrastava com sua preferência por uma vida mais reservada e focada em seu trabalho. Por fim, a visita de Einstein ao Brasil pode ser vista como um momento de encontro entre duas realidades, distintas: a de um cientista globalmente reconhecido, no auge de sua carreira, e a de um país em desenvolvimento, ansioso por se afirmar no cenário internacional. Embora o legado direto de sua visita possa parecer modesto, ela simboliza um esforço de diálogo e intercâmbio cultural e científico que continua relevante até os dias de hoje. A história de Einstein no Brasil é, portanto, não apenas uma curiosidade histórica, mas também um reflexo dos desafios e aspirações da ciência em um contexto global.